Dando continuidade à nossa aula, agora nós vamos aprender quantos gametas e de que tipo um indivíduo é capaz de produzir. No nosso exemplo, nós temos aqui, quantos gametas diferentes um indivíduo com todos esses pares de genes é capaz de produzir. Lembre que na segunda lei, cada par de gene está determinando uma característica diferente. Então aqui nós temos 4 pares de genes, estaríamos estudando a transmissão de 4 características simultâneas. Tá, mas quantos gametas diferentes ele produz? Bom, é o seguinte, para o gameta, que vai ser feito por meiose, vai apenas um alelo de cada par. Então, apenas um dos dois As, um dos Bs, um dos Cs e um dos Ds. Nesse caso, quantas possibilidades há? Há 2 possibilidades, Azão ou Azinho. Nesse caso, no caso do par B, também há 2 possibilidades, Bzão ou Bzinho. No par C, há apenas uma possibilidade. Qualquer um dos dois alelos que vá para o gameta vai ser o mesmo, Czão. Uma possibilidade só. E no quarto par, que é Dzão, Dzinho, também tem 2 possibilidades. Eu quero que o gameta tenha um A, e um B, e um C, e um D. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar essas possibilidades e teremos aqui um total de 8 gametas diferentes, certo? Então, esse indivíduo é capaz de produzir 8 gametas diferentes. Tá bom? Agora, que tipos de gametas esse indivíduo é capaz de produzir? Bom, aí agora eu não quero mais saber quais, eu já sei que são 8. Mas quais são os tipos? Então é o seguinte, pode ir tanto o gene, o alelo Azão, quanto o Azinho para o gameta, certo? E do par B, quem vai junto com o Azão? Lembre que a segregação é independente, então com o Azão pode ir tanto o Bzão quanto o Bzinho. Da mesma maneira que com o Azinho também pode o Bzão ou o Bzinho, tá? Se o Azão for com o Bzão, quem vai do par C? Bom, aí não tem opção. É sem dúvida Czão, porque só tem ele aqui também. Então você percebeu que como só tem uma opção, a gente não ramificou igual anteriormente, a gente vai reto, tá? Olha lá, Czão e Czão. E do par D, quem vai junto com Azão, Bzão, Czão? Aí tem 2 opções, pode o Dzão ou pode o Dzinho. Aqui também 2 opções. Então, como tem 2 opções, a gente ramifica novamente. Tá vendo? Então, aqui, Dzão e Dzinho. Então, quais são os gametas que esse cara produz? Lembra que são 8? São 8 gametas diferentes aqui, O primeiro, a gente segue essa linha aqui, Azão, Bzão, Czão, Dzão. Tá? Então, é Azão, Bzão, Czão, Dzão. E a segunda linha, Azão, Bzão, Czão, e aí acaba no Dzinho. Aqui, Azão, Bzinho, Czão, Dzão. Azão, Bzinho, Czão, Dzinho. Depois, Azinho, Bzão, Czão, Dzão. Azinho, Bzão, Czão, Dzinho. Azinho, Bzinho, Czão, Dzão. E o último é o Azinho, Bzinho, Czão, Dzinho. Cada um desses gametas tem exatamente a mesma chance de se formar, ou seja, 1 em 8. São 8 gametas, cada um com uma chance de se formar. Tudo bem? Por que 1 em 8? Porque como os alelos de cada par se segregam, se separam independentemente, todas essas combinações são igualmente possíveis. Vamos fazer um exercício muito legal agora, no qual a gente precisa usar essas informações e também os conhecimentos de meiose. Olha só. 80 células de um animal com a constituição apresentada na figura, essa daqui que você está vendo, sofrem meiose. Então, peraí, primeira coisa, se 80 células sofrem meiose, cada célula que sofre meiose vai formar 4 no final. Então, nós teremos 320 células no final. No caso, o número de espermatozoides será de 320 ao final. Tudo bem? Isso é muito importante, senão a gente não consegue resolver o exercício. O número esperado de espermatozoides diferentes produzidos por esse animal e o número de espermatozoides com a constituição tal. Então vamos começar por aqui, o número de espermatozoides diferentes. Quantos pares de alelos nós temos aqui? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Gzão, Gzinho e Mzão, Mzinho. Tá bom? Então vamos lembrar como é que a gente faz isso aqui, Aqui nós temos 2 opções, aqui 2 opções, 2 opções e 2 opções. Como eu quero uma coisa e outra no gameta, olha lá, multiplico tudo. Então, nós vamos ter aqui 16 possíveis espermatozoides com composição genética diferente. Então, nós já eliminamos aqui as alternativas B e D, porque o correto são 16 gametas diferentes.
Ótimo. Agora, lembra que cada gameta, ele quer saber exatamente qual é a chance de se formar este gameta aqui, ó, Azão, Bzinho, Gzão, Mzinho. Lembra que cada gameta tem exatamente a mesma chance de se formar? Se o total de gametas é de 16, esse aqui será um dos 16 a ser formado. Então, 1/16 dos 320 é igual a 20 gametas. Tá? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Tudo bem? Agora você vai fazer um exercício para ver se aprendeu. Vamos lá?